O cristianismo é perigoso? Até a pergunta parece absurda. Afinal de contas, o cristianismo consiste em amar o próximo, dar a outra face e mostrar misericórdia para com os inimigos. Como é que isso pode ser perigoso? E, no entanto, nos últimos anos, há uma narrativa crescente de que as tradições cristãs ocidentais não são saudáveis para uma sociedade. Se viveu mais do que algumas décadas, apercebeu-se desta mudança radical e foi chocante. Afinal de contas, se Jesus ensinou a misericórdia, o amor e a consideração pelo próximo, como é que o cristianismo se transformou no inimigo? De acordo com esta narrativa, o cristianismo não é inclusivo, não é compassivo, não está a par dos tempos, nem está do lado certo da história. A lista é interminável. E, no entanto, as tradições cristãs e bíblicas formaram a espinha dorsal de grande parte da civilização ocidental. Então, no que é que se passa? As mudanças culturais não acontecem de um dia para o outro, e não acontecem no vazio. Há razões para as mudanças dramáticas a que assistimos na sociedade. E há uma razão para que odiar o cristianismo se tenha tornado a última moda. Então, o que é suposto pensarmos desta tendência? Por que é que ela está a acontecer? E, mais importante, o que podemos fazer? Bem-vindo ao O Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Alguns consideram o cristianismo perigoso, mas não há dúvida de que o próprio cristianismo está a ser atacado. Cerca de 2,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo dizem-se cristãs, e 365 milhões delas vivem em cerca de 50 nações onde sofrem altos níveis de perseguição ou discriminação, segundo o cristianismo hoje. É fácil para nós ignorá-lo se vivermos confortavelmente no mundo ocidental, porque eles estão longe. Gozamos de muito mais liberdade. Mas será que há sinais no horizonte de que essas liberdades se estão a evaporar, mesmo no mundo ocidental? Estará a chegar uma maior perseguição? Na Finlândia, um antigo deputado finlandês foi levado a julgamento em 22 de fevereiro por um crime de ódio relacionado com a Bíblia. Päivi Räsänen foi acusada de fazer comentários depreciativos em relação aos homossexuais, citando Romanos 1, 24 a 27. Ela defendeu-se dizendo que estava simplesmente a expressar o que a Bíblia diz. A própria Bíblia está a ser julgada. Isto deveria fazer soar o alarme para todos os que se consideram cristãos. Um artigo no sítio web do Instituto da Liberdade Religiosa resume bem a situação. A acusação de Räsänen nada mais fez do que tirar uma conclusão lógica da mudança ideológica, que se registrou nas últimas décadas, não só na Finlândia, mas também nos Estados Unidos, no Canadá e no resto da Europa Ocidental. No Ocidente de hoje, agora que este tipo de progressismo secularista instintivo se tornou a norma cultural, os Romanos 1, 24 a 27 são discurso de ódio. Então, o que deve fazer se o seu sistema de crenças está a ser rotulado de perigoso e, no entanto, é cada vez mais perigoso para si praticá-lo? No restante do programa, vamos falar sobre 3 coisas que você pode e deve fazer. Número 1. Viver de acordo com a palavra bíblica literal de Deus. Isto pode parecer demasiado simplista, mas não deixe de ver o óbvio. Certifique-se de que está a viver de acordo com a Bíblia e a viver como um cristão. Isso significa que precisamos de pôr a nossa casa em ordem? O apóstolo Pedro explicou isso em 1 Pedro capítulo 4 e versículos 14 a 16. Se sois vituperados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe. Por que é que isto é importante? Bem, há muitas pessoas hoje em dia que professam o cristianismo, mas o fruto das suas vidas conta uma história diferente. O investigador George Barna chama a atenção para este facto num inquérito intitulado Inventário da Cosmovisão Americana, 2024. Ele explica o seguinte: os incidentes de cosmovisão bíblica nos Estados Unidos declinaram por 5 gerações consecutivas, e durante esse tempo, o número de adultos com uma visão bíblica do mundo caiu de 12% para os atuais 4%. A cosmovisão bíblica significa que vemos o nosso mundo através das lentes da Bíblia e do cristianismo da Bíblia.
Significa que a Bíblia e a sua fé e obediência em Jesus Cristo afetam e orientam as inúmeras decisões que toma todos os dias. Quando apenas 4% da população se descreve desta forma, isso significa que temos muitos falsos cristãos. Alguns teólogos têm vindo a dizer isto há muito tempo. O professor Rufus M. Jones escreveu o seguinte: se por acaso o próprio Cristo tivesse sido tomado por seus seguidores posteriores como modelo e padrão do novo caminho, e uma tentativa séria tivesse sido feita para estabelecer sua vida e ensino como padrão e norma para a Igreja, o cristianismo teria sido algo muito diferente do que se tornou. Já no século XVIII, o filósofo e teólogo Søren Kierkegaard colocou a questão de forma mais direta. O cristianismo do Novo Testamento simplesmente não existe. Por outras palavras, a igreja que Jesus fundou foi, ao longo dos séculos, diluída com compromissos até se tornar irreconhecível nos dias de hoje. Por isso, o cristianismo é considerado perigoso, tóxico e prejudicial por alguns atualmente. Mas a verdade é que muito poucos o praticam de fato. Que estranho! Estamos realmente a viver em tempos perigosos e vão tornar-se ainda mais perigosos. Não nos devemos surpreender porque Jesus Cristo deu avisos aos seus discípulos sobre como lidar com isso. Reparem num dos primeiros avisos que ele fez em Mateus 24, começando no versículo 3. Ora, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu-lhes: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perceberam? Jesus disse que muitos viriam em seu nome. Muitos professariam fé em Jesus e até diriam que Jesus é o Senhor. E depois disse: E enganarão a muitos. Portanto, só porque alguém usa o nome de Cristo e se diz cristão, não significa que seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Precisamos de reconhecer o falso cristianismo. Há uma igreja fundada por Jesus Cristo que estará presente até ao seu regresso. Reparem no que ele disse em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Como ele disse aos seus discípulos, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, ele disse que a igreja que ele construiu nunca morreria. E isso leva-nos ao nosso segundo ponto. Quando nos encontramos em tempos difíceis, quando o cristianismo como um todo está a ser vilipendiado como inimigo, como perigoso, o que devemos fazer? Será que Jesus nos dá algumas instruções? Ele dá. Isso leva-nos ao número 2. Não ponham a vossa fé em movimentos políticos. Jesus Cristo sofreu uma pressão imensa para lutar contra as forças políticas que enfrentou quando esteve nesta terra. Mas reparem no que ele disse quando questionado pelo governador romano Pilatos. Encontra-se em João 18, versículo 36. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Deus não quer que nos envolvamos nas disputas políticas deste mundo. Ele não quer que lutemos fisicamente ou mesmo politicamente contra os nossos adversários. É que para aqueles que veem as suas liberdades religiosas espezinhadas, há a tentação de procurar uma solução política. Particularmente nos Estados Unidos, alguns decidiram que precisam de apoiar um movimento como o nacionalismo cristão. O cristianismo atual define o nacionalismo cristão da seguinte forma: o nacionalismo cristão é a crença de que a nação americana é definida pelo cristianismo e que o governo deve tomar medidas ativas para a manter assim. Deverão os cristãos sinceros e de coração apoiar o nacionalismo cristão? Todos nós estamos gratos por quaisquer líderes nos nossos governos que apoiem quaisquer valores bíblicos. Isso é certo. Mas será que é através de movimentos políticos que vamos resolver os nossos problemas? Claro que não. Se vê as notícias, conhece a má publicidade que os ativistas políticos cristãos estão a receber de muitos quadrantes.
Eis algumas das manchetes. O cristianismo é cada vez mais considerado pelo Estado como prejudicial. Cristianismo tóxico, os evangélicos a criar campeões para Trump. O que é o nacionalismo cristão e por que razão suscita preocupações quanto às ameaças à democracia? Se está preocupado com o facto de os direitos dos cristãos sinceros estarem a ser espezinhados, poderá sentir-se em sintonia com aqueles que tentam lutar contra esta avalanche cultural. Pode até querer envolver-se politicamente, mas pergunte a si mesmo: Deus quer que ponha a sua fé em movimentos políticos? Os críticos do ativismo político cristão avisam que o cristianismo é perigoso. Embora eles estejam terrivelmente errados na maioria dos casos, há um grão de verdade no que dizem. É que o cristianismo falsificado é perigoso e se-lo-á no futuro. Deixem-me explicar. Existe um cristianismo falso. Já vimos isso no último segmento, e a profecia bíblica mostra que um sistema religioso falsificado subirá ao poder e ao domínio no final desta era. Ele será liderado por um líder carismático da Europa. Ele será apresentado como um salvador, um defensor dos valores cristãos e um seguidor de Cristo. Mas Jesus diz-nos para termos cuidado, estarmos avisados, não nos deixarmos enganar, é uma contrafação. Repare como ela é descrita em Apocalipse 13 e versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Esse líder religioso vai se dizer cristão. Ele tem 2 chifres como um cordeiro e Jesus é simbolizado como um cordeiro, mas ele falará como um dragão. Suas palavras e seus ensinamentos não seguirão a Bíblia de forma alguma. O que esse líder religioso vai fazer? Continuando em Apocalipse 13:13. Ele realiza grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam sobre a terra. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Marcos 13:22 diz que o engano será tão grande que até os eleitos, se possível, serão enganados. Este será um período extremamente perigoso para os cristãos genuínos. Mais tarde, no Apocalipse, João descreve esse sistema religioso falsificado como uma mulher sentada sobre uma besta. Uma mulher no livro do Apocalipse simboliza uma igreja. Observe em Apocalipse 17 e versículo 3. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. O cristianismo falso é perigoso, sim. Este sistema terá levado à morte os verdadeiros servos de Deus. Tirará a liberdade religiosa e obrigará a obediência pela força. Este falso profeta, em aliança com um líder político e militar conhecido como a Besta, levará o nosso mundo a um estado de sofrimento como nunca conhecemos. Observe o que João escreve em Apocalipse capítulo 19 e versículo 19. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Esta aliança entre a igreja e o Estado vai literalmente tentar lutar contra o Cristo que regressa, mas não vai conseguir. Aquele que está sentado no cavalo, Jesus Cristo, voltará em glória e poder para acabar com essa rebelião. Reparem no que se passa em Apocalipse 19, versículo 20. Então a besta foi capturada e com ela o falso profeta que operava sinais na sua presença, enganando os que recebiam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. À medida que a sociedade se torna cada vez mais anticristã, vamos viver num tempo cada vez mais perigoso para os verdadeiros cristãos genuínos. O que devemos fazer? Alinhar completamente as nossas vidas com Cristo em todos os sentidos. Não colocar nossa fé em movimentos políticos. Mas qual é a terceira coisa que devemos fazer? A terceira
Deixar que Cristo seja a nossa rocha e protetor? No último segmento, vimos que o Apocalipse usa o simbolismo de uma mulher prostituta para descrever uma igreja falsa no fim dos tempos. Em contraste, o livro do Apocalipse também usa a imagem de uma mulher casta e pura para descrever a igreja fiel e verdadeira de Deus. O que é que diz sobre essa igreja? Haverá proteção contra a destruição e a devastação da tribulação para essa igreja? A resposta é sim. Repare que o Apocalipse dá uma imagem dos bastidores de uma guerra galáctica ainda no futuro, quando Satanás, o diabo, lutará contra Deus no seu trono. Nós retomamos a história em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E começou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Demônio e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lembre-se, a igreja falsa engana as massas e é influenciada pelo dragão. Aqui vemos porque tantos cristãos nos últimos dias serão cristãos apenas no nome, porque foram enganados e aceitaram uma religião falsa. Mas o que acontece com aqueles que realmente seguem Cristo? Deus oferece proteção na terra aos seus fiéis seguidores num lugar seguro. Continuando em Apocalipse 12, versículo 13. Ora, quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas foram dadas à mulher as duas asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, da presença da serpente. Algumas pessoas pensam que isso se refere ao arrebatamento da igreja. Não, ela é simplesmente levada para um deserto. O céu não é um deserto. Os filhos de Israel saíram do Egito simbolicamente sobre asas de águia. Isso é mencionado em Êxodo 19:4. Mas sabemos que eles simplesmente caminharam. É o mesmo conceito aqui. Continuando no versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que a fizesse arrebatar pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por outras palavras, aqueles que são fiéis e protegidos da ira de Satanás, o diabo, também terão o testemunho de Cristo e guardarão os mandamentos de Deus. Isso não são os judeus? Isso é a igreja genuína de Deus? Você e eu, se realmente somos seguidores de Cristo, se obedecemos aos seus mandamentos, todos os 10, e somos cobertos com o sangue do seu sacrifício e somos guiados pelo seu Espírito Santo, ele diz que cuidará de nós. Mas, para estarmos sob a sua proteção, temos de o deixar ser o nosso Senhor e Mestre agora. Temos de confiar nele. Temos de lhe entregar a nossa vida agora. Reparem no que o profeta Jeremias escreveu a partir do capítulo 17 e do versículo 5 de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, cujo coração se aparta do Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes junto ao rio e não teme quando vem o calor. Deus diz que a nossa verdadeira confiança deve estar nele e no nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso Salvador. É ele que nos ressuscitará se morrermos antes do seu regresso. David reconheceu-o e era um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 18, começando no versículo 1, lemos o seguinte: Amar-te-ei, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força e em quem confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, a minha fortaleza. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Como estamos gratos por termos um sumo sacerdote fiel e amoroso. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força.
e como isso será importante quando os tempos se tornarem mais difíceis nos próximos dias. E é importante lembrar que os caminhos de Deus são bons para nós e produzem bênçãos para aqueles que andam nos seus caminhos. Como Moisés disse aos israelitas quando estavam a sair do Egito, no capítulo 10 e no versículo 12 do Deuteronômio: "E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem." Sim, o modo de vida de Deus não é mau, nem maligno, nem odioso, nem repressivo. Tudo o que Ele nos manda fazer acaba por ser para o nosso bem. E isso é motivo de gratidão. Há um verdadeiro e um falso cristianismo. O falso cristianismo é realmente perigoso. Ele levará o mundo à beira da destruição. Mas o verdadeiro cristianismo, o cristianismo da Bíblia, é a única esperança real para o mundo. Ensina-nos que Jesus Cristo voltará, porá os seus pés na terra e trará a paz e a prosperidade de que tanto precisamos. Jesus Cristo promete que ajudará aqueles que são seus servos fiéis e zelosos. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre alta, Ele é a nossa proteção, e nós precisamos disso mais do que nunca. Portanto, sim, o cristianismo falso é perigoso. Nós precisamos estar alertas e acordados e não sermos vítimas. E devemos abraçar o cristianismo genuíno com todo o nosso coração. É a esperança da humanidade, o tempo do reinado milenar de Cristo na Terra, que Deus acelere esse dia. Olá a todos, obrigado por assistirem. Esperamos que tenham achado este vídeo útil. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudar-vos a dar sentido a este mundo através das páginas da vossa Bíblia. Portanto, se você achou útil e quer aprender mais, certifique-se de obter sua cópia gratuita do nosso guia de estudo, O Cristianismo Falsificado de Satanás. Basta encomendar online em omundodeamanha.org. Ele ser-lhe-á enviado de forma totalmente gratuita. E lembrem-se de gostar e subscrever o nosso canal para não perderem outro vídeo. Até a próxima!